Boa tarde, meus queridos alunos. Aqui é o professor Wellington. Hoje eu uma aula diferente, certo? Fiz uma aula de revisão com vocês, os assuntos que eu já dei para a turma de vocês nesse bimestre, certo? Antes de começar a aula, eu queria conversar um pouco com vocês, dizer que ainda hoje eu estou colocando para vocês material das duas últimas aulas que eu passei para vocês, certo? Ainda estou colocando. E o segundo é que eu guardo muito que vocês possam aumentar a quantidade de presente nas aulas, a fim de que possamos ter mais interação com vocês, saber as suas dificuldades, do que você não está entendendo, do que você entendeu, do assunto que foi dado, certo? Então, eu pediria que vocês dessem esse feedback melhor conosco, para que possamos aproveitar melhor, certo? As oportunidades que estão tendo. Essa é a nossa aula. E esse é o último ponto, que é a nossa aula de hoje, é especial, que é a aula de revisão. Eu vou colocar o vídeo no Classroom e peço que vocês coloquem o nome de vocês lá no Classroom, no novo Classroom, na Secretaria de Educação, né? E só, tá bom? Espero que vocês possam gostar dessa aula de revisão, tá certo? E vamos lá. Vou começar essa revisão falando um pouco sobre a Europa feudal. É um assunto que cai muito nos vestibulares, cai muito em provas de qualquer disciplina, onde vai envolver história, se vai cair uma prova sobre a Europa feudal. Então, é bom que vocês entendam, mesmo que o assunto seja um pouco grande, mas entenda a complexidade desse assunto. A Europa feudal, além de ser um espaço geográfico, ele é uma Europa que vai começar a viver um novo momento. Que momento é esse? Certo? É um momento que a Europa vai viver no período pós fim do Império Romano. E esse período é importantíssimo que possamos compreender, porque aquilo que as pessoas temiam na época do Império Romano acontece, que é as invasões bárbaras. Né? Professor, por que invasões bárbaras? Porque são povos que habitavam no norte da Europa e que estavam sempre sendo subjugados, confrontados pelo Império Romano a todo tempo, a todo custo. E quando vê a Europa desprotegida, sem seu principal instituição que protegia as pessoas, estavam livres agora. E aí a população sofre um grande baque. Né? O Estado romano acaba ficando sem a proteção, a sua principal instituição.
E por conta disso, essas invasões de bárbaros acontecem em toda a Europa. E isso é um fato que já estava sendo preparado por muito tempo e que a população não podia fazer muita coisa. E com a queda do Império Romano, isso, felizmente, acaba se tornando óbvio. Então, gente, a população, toda a Europa sofre com essa invasão, essas invasões bárbaras. Consequentemente, uma nova ordem social vai surgir, certo? Na época dos romanos, com sua pomposidade, com sua sociedade, vai se acabar, certo? E isso vai acontecer no período do fim do século V depois de Cristo. E toda a Europa vai ser invadida pelos bárbaros. Né? Entre as Ilhas Britânicas, Portugal, Espanha, a Península Ibérica e toda a Europa, incluindo a Europa Central, a Europa Oriental, né? Vai ser toda invadida pelos bárbaros. Uma nova ordem vai se surgir. Certo? Os bárbaros vão comandar todas as regiões. Né? Quando você olhar no material, você vai ver cada região vai ter o nome de um povo. Né? Visigodos, suevos, godos e por aí vai. E aí, é, os bárbaros vão começar a gostar, né? Vão entender aquele mundo, né, que eles invadem, com a cultura bastante diferenciada, certo? Com a religião também bastante diferenciada, da qual os bárbaros acham que é o mais ideal fazer uma conversão em massa de seus povos, né, que eram ligados à cultura pagã, né, não tinha, o cristianismo não tinha chegado até o norte da Europa. E então vai haver uma nova ordem, né? Vai surgir dentro da Europa, né, as primeiras monarquias, certo? De uma composição bárbara, de um comando bárbaro, mesmo que os romanos, de alguma forma, os antigos nobres romanos, pertencentes à nobreza, né, romana, certo? Eles, de alguma forma, tentam se encaixar dentro desse novo sistema. Porque são eles que são das terras, são eles que têm a grande riqueza. E por aí vai. Então os romanos mais novos tentam entrar nesse sistema. E as primeiras monarquias acabam entrando. As principais são as monarquias que oriundam da Gália, da França, onde vão surgir duas grandes dinastias. Né? A dinastia dos Meroveus, chamada de Merovíngio, né? E a dinastia Carolíngia. Esse nome não é tão incomum, você já deve ter visto, né, por aí, sobretudo em filmes, como por exemplo O Código da Vinci, né, onde tem aquela teoria, né, que
a partir dessas duas descendências, né? O, o pseudo filho de Cristo viveu entre os homens e tal, né? Naquela ideia complexa que o Dan Brown coloca. E aí você vê, houve, né, essa questão da dinastia dos Carolingios, dos Merovingios e por aí vai, que nada mais é que é uma dinastia dos primeiros nobres bárbaros que ascendem ao poder na Europa, né? O Meroveu, os Merovingios, eles tomam conta da Gália e tal, e vai ampliando todo essa dimensão desse território europeu, né? Quando chega na dinastia carolíngia, com Carlos Martel, com Carlos Magno, o grande Carlos Magno, né? Aí a proporção se torna assim uma proporção bastante grande, certo? Na medida que através de Carlos Magno que ele consegue reunir toda a Europa novamente, certo? Em sua bandeira, e também reúne toda a fé, toda a cristandade, né? A seu redor. Todos os territórios com a fé cristã, o Carlos Magno toma conta, não só da Europa que Roma tomava conta, como também da Europa que os bárbaros também tomavam conta. Então, quer dizer, a amplitude da invasão carolíngia é muito grande, né? Muito maior do que na Europa do que Roma tinha, né? Então, Carlos Magno consegue reunir os territórios romanos, né, na Europa, unificado todas essas regiões sob sua bandeira, a partir do ponto de que suas influências começam a ser bastante significadas. Correto? Então, uma das grandes iniciativas de Carlos Magno é o fato de ter colocado a paz dentro dos reinos da Europa e, sobretudo, ter fustigado nos nobres a ideia de vassalagem. Né? Vassalagem, ela não é uma concepção que não nasceu propriamente dita do nobre para o camponês, e nasceu entre nobres, para que todos os nobres, sendo romanos ou sendo bárbaros, pudessem respeitar a autoridade de Carlos Magno ao ponto de tocarmos um respeito social mútuo, onde os servos, os nobres que não eram os chefes da casa reinante, pudessem respeitar o chefe reinante, que era o Carlos Magno. Então, gente, Carlos Magno começa a criar essa ideia de vassalagem, mas que com o tempo essa ideia de vassalagem ela é ampliada, sobretudo para os nobres com seus feudos, porque esses feudos precisavam de população, precisavam de gente para poder manter, eram muito grandes, né? Suas casas fortes, muito bem fortificadas, né? Numa Europa que não se confiava, sobretudo, a ideia de proteção, porque por mais que Carlos Magno
tenha unificado, né, os territórios europeus, mas é depois da morte de Carlos Magno que o temor toma conta, né? Porque é através da desconfiança com os três filhos de Carlos Magno é que os senhores feudais começam a tratar dessa questão dos, dos, dos da questão da vassalagem como a questão para a sobrevivência do próprio senhor feudal. Porque não tem confiança no imperador, certo? Seus filhos que o sucedem não conseguem entrar em acordo, fato que acaba dando um temor muito grande a esse nobre feudal, fazendo com que ele abra as portas do seu castelo para essas pessoas que precisam de alimentação, precisam de moradia, que não têm essa proteção, e que estes façam o que o que ele fazia com o próprio rei, o próprio imperador, que era o Carlos Magno. A subserviência total e a proteção desse nobre para esse rei. Então, é uma forma que ele fazer com os membros do campesinato. Que o campesinato, o camponês que precisa de uma casa para morar, de alimentação, ele seja dado, né, por este nobre em troca de seu serviço e de sua obediência. E os serviços eram, sobretudo, os serviços militares. Então, de fato, mais na frente, quando vai surgir as ordens militares, sabemos mais ou menos, de qual local que eles vão, que vai surgir esse guerreiro, né? Os próprios feudos. Já pulando para as cruzadas, né? As cruzadas foram nada mais é do que grandes campanhas oferecidas pela igreja, pelas monarquias da Europa, certo? Monarquias estas que não eram estados, eram feudos, certo? Que existiam dentro da região e que todos eram subservientes ao feudo de Paris, o mais importante da Europa, certo? Então, o feudo de Paris ele tinha esse poder e todos tinham que respeitar. Mas que quando começa a campanha para toda a Europa, para tomar a, os territórios de Jesus, né, que pisou na terra, a princípio se torna muito bonito. Mas no fim dos fins, ele realmente não é o principal motivo. O motivo principal de ter essa campanha maciça nos territórios da, da Palestina é o fato de uma ascensão, certo, da nobreza europeia em busca de novos territórios para usurpar cada vez mais, certo, as riquezas que eles queriam, né? Conseguiram no momento, né? Quem, quem assistiu o filme As Cruzadas percebe-se muito bem o quanto foi difícil se manter nos territórios,
pelo fato de que o Islã, que já fazendo um paralelo com a civilização islâmica, o Islã, quando surgiu no século VII, a sua ascensão foi muito rápida, né? Conquistou as principais tribos da Ásia, do Oriente Médio, da África, né? Ali Egito, o atual Egito, Líbia, Tunísia, Marrocos, né? Então, Mauritânia. Então, o Islã, ele consegue, dentro de 100 anos, a, a praticamente dominar uma grande parte do território. Não é europeu, mas consegue impor-se, né, a nobreza cristã europeia, né, que estava com esse argumento chulo de que vamos recuperar os territórios da Palestina para salvar o cristão que vai fazer sua peregrinação. Isso é tudo bobagem, né? Tudo bobagem. Né? Tudo bobagem. E os cristãos, na época, antes de começar a cruzada, tinha realizado um feito até então inédito. Tem invadido a Europa, certo? Pela região do Estreito de Gibraltar, onde faz fronteira entre a atual estado do Marrocos e o estado da Espanha, certo? E, e o nome Gibraltar é, na realidade, uma homenagem feita ao general muçulmano da tribo dos Berberes da África que cruza a Europa, certo? Cruza esse estreito que, em termos de distância, se não me engano, tem 50 quilômetros de distância, né? Entre esse ponto mais ao norte da África e o ponto mais ao sul da Península Ibérica, tem uma pequena ilha que é Gibraltar, né? Que é considerada a porta da Europa pelo Mediterrâneo, e o Gibral al-Tariq, o general das forças berberes muçulmanas que veio da África, transpassa esse estreito e consegue ascender-se na Espanha, tomando conta da Espanha, e só não invadiu o resto da Europa por conta de Carlos Magno. Carlos Magno realmente, ele olhou assim, ó, você fica até os Pirineus, daqui em diante a casa cai para vocês. Então os muçulmanos recuaram e ficaram anterior aos Pirineus, que é a cadeia montanhosa que divide Espanha e França. Então, as invasões muçulmanas trouxeram um caráter único para a Europa, né? Você tinha dois povos se cruzando, literalmente, dois povos que estavam se convivendo dentro de uma região, uma região de colonização romana, de colonização de povos antigos, certo? Mas que estava vivendo um outro clima, né? Porque no século VIII há uma invasão bárbara, uma invasão dos muçulmanos pelo sul da Espanha, que tomou conta de todo o território hispânico, né? E que os feudos localizados ao norte ao norte da Península Ibérica resistiram como puderam e tiveram que assinar acordos
para que pudesse subsistir mediante as invasões dos bárbaros, dos berberes muçulmanos, desculpem. Então, houve literalmente um cruzamento, né? Os espanhóis, os ibéricos e os muçulmanos se cruzaram literalmente. Né? Há espanhóis que batem no peito e dizem convictamente que são cristãos puros, mas que na realidade não são cristãos puros, porque muitos dos espanhóis são cruzamento de ibéricos com muçulmanos vindos da África. E isso é uma coisa que deixa, né, um pouco confusa essa questão, né, porque se há tanto ódio entre duas nações, ou praticamente dois povos, que têm a religião distinta para cada uma delas, por que essa doutrina, porque não há uma matança, né? Não há uma guerra de fato, porque os muçulmanos chegaram até a França, mas não conseguiram por conta do Cabo de Magno. E as pessoas que estavam na Península Ibérica, elas não foram mortas, elas continuaram a viver. Os muçulmanos berberes que vieram da África, eles não mataram todo mundo, certo? Eles fizeram um acordo com todos, com as principais lideranças, certo? Os grandes nobres, né, da Península Ibérica, fazendo com que todo mundo se conviva muito bem, mediando um pagamento de um imposto para que o califado islâmico que invadiu a Península Ibérica possa ser reconhecido como o chefe de toda aquela região da Península Ibérica, que no, nos slides que eu passei para vocês, você vê que só restaram pouquíssimas regiões que não foram colonizadas não foram tomadas pelos muçulmanos. E através dos muçulmanos, vou partir para a filosofia, que há uma quebra de paradigma bastante interessante. Por quê? Na Europa feudal estava sendo implementada a doutrina cristã, certo? Que nesse primeiro momento chama-se de patrística, né? Porque os primeiros padres da igreja, que é a nomenclatura colocada pelos primeiros papas da igreja católica, da igreja cristã, certo? Que eles organizassem toda a estrutura administrativa e religiosa da própria igreja e, dentro dos seus fiéis, pudesse escolher aqueles mais comprometidos com a fé cristã e com os mandamentos da igreja. Então, muitos líderes religiosos vão surgir durante o século II e III, né? E a partir do governo de Teodósio e do governo de Constantino, né? Porque Teodósio foi, foi o imperador romano que liberou o culto religioso dos cristãos no Império Romano e que Constantino foi que tornou a religião católica, a religião cristã como a religião oficial do Império Romano. E aí esse livre culto, né, vai ajudar bastante a igreja o catolicismo, né, o cristianismo, ele tomar conta do império. Não precisava de uma administração, sabe, de pensadores.
Então, existiram-se grandes administradores da igreja e grandes pensadores. Pensadores estes que vieram das mais regiões do Império Romano, seja da própria Península Itálica, como também da África, certo? Por fato dessa integração com o mundo romano seja bastante ampla dentro dos seus territórios. Então, grandes pensadores do cristianismo ajudaram a patrística, de certa forma, a estabelecer-se um ideal dentro do Império Romano, na medida em que essa filosofia cristã ela demonstrasse esse ideal platônico que foi muito utilizado, certo? Sobretudo para demonstrar que a salvação vem através de Cristo, né? E aí, muitos desses padres da igreja ajudaram a patrística a se estabelecesse na Europa e que em todo o continente. E nas outras regiões onde Roma tocava ainda. Com a invasão bárbara, com a invasão dos muçulmanos no caso, que é no século VIII, há uma mudança de paradigma, porque primeiro que alguns pensadores gregos mesmo começaram a ser chama de revisitados, né? Redescobertos, a serem estudados e, consequentemente, a oferecer uma nova oportunidade de entendimento sobre a compreensão de Deus sobre as filosofias gregas. E esse pensador foi Aristóteles. Aristóteles ele volta para a Europa, mas sob a bandeira do Islã. Né? É o Islã que, através de dois grandes pensadores na época, Averroes e Avicena, né? Todos eles são médicos, né? Que Averroes e Avicena, Averroes aqui na região propriamente da Espanha, né? Avicena no mundo muçulmano. Esses dois grandes pensadores árabes eles vão trazer Aristóteles para o pensamento para a Europa. Né? E esse pensamento vai trazer também reflexões da Igreja Católica sobre Aristóteles. Né? Por que Aristóteles volta para a Europa sob a bandeira do Islã? Porque grandes mesquitas na Europa surgem, certo? E contendo mensagens de Aristóteles gravadas em árabe, no século X, no século XI, né? Onde essas grandes mesquitas vão ser local de grandes pensadores da filosofia. Então você percebe que há uma pluralidade, né, na escolástica sobre o pensamento medieval, certo? Sobre, sobre as novas concepções que as invasões muçulmanas trazem. Né? E isso é importante salientar porque ninguém havia tocado no assunto até então. E essas ideias vão fomentar a retrazer elementos que estavam esquecidos da cultura greco-romana há alguns
milhares de anos, certo? Então, esses pensamentos, né, do grego, a cultura greco-romana, ela vai suscitar novos pensamentos, né, novas reflexões, certo? É, e esses pensamentos vão ocasionar certas dúvidas, certas compreensões que estavam até esquecidas, né? A complexidade do próprio homem, né? E vai bater diretamente com o movimento cultural que vai surgir na Europa, né? Para abrilhantar ainda mais esse caldeirão de informações que está circulando na Europa, que é o Renascimento, né? O Renascimento ele surge através dessas grandes reflexões que eram trazidas, sobretudo devido ao renascimento da cultura greco-romana na Europa. Então, por conta disso, tem-se, né, uma grande compreensão, né, de toda a importância do renascimento da cultura greco-romana na Europa, por conta de praticamente quase 1000 anos de cultura cristã dentro da Europa, né? Cultura essa que muita gente coloca como uma cultura que adestrou o homem europeu para dentro dessas evidências, né? Para dentro da igreja, né? Onde a igreja não deu oportunidade de confrontar esses pensamentos, e que a Europa estava nesse turbilhão de pensamentos, né? Antes de continuar, me lembrei agora, as mesquitas que estavam colocando todo esse pensamento, a principal delas é chamada Mesquita de Granada, é a mesquita chamada de Alhambra, né? Tem até uma cidade da Paraíba chamada de Alhambra, que é o nome da mesquita árabe que fica na Espanha, né? Cultura a cultura ibérica também para o Brasil também. Então você tem nesse caldeirão que a Europa está fervendo, né? A, a reconquista cristã na Península Ibérica, né? Mas que ela foi ajudada pelas cruzadas, né? Porque não pelas cruzadas, mas pelo movimento cruzadístico, né? Porque as cruzadas foram todas em direção para o mundo muçulmano. Porém, há uma ou duas que foram direto para a Europa. É, na Espanha, há um movimento de conquistas dos reinos, de três reinos importantes da Península Ibérica, que é o reino de Leão, o reino de Aragão e o reino de Castela, né? Esses três reinos acabaram
conquistando um pedaço pequeno da, do norte da Espanha, da Península Ibérica, certo? Onde para nós interessa muito é um pequeno condado chamado Condado Portucalense, né? Esse condado portucalense ele vai aparecer na história por conta de Dom Afonso Henriques, né? Filho de Henrique de Borgonha, no caso é sobrinho de Henrique de Borgonha, onde ele consegue, né, expulsar parte dos árabes que tomavam conta desse condado de portucalense, certo? Empurraram todos para o sul, em grandes batalhas que houveram, né? E por que Portugal tem a ver com o movimento cruzadístico, né? Porque quem ajudou muito a investida a investida dos, dos ibéricos comandados por Dom Afonso foi os templários, né? Solicitados pela Igreja Católica a expulsarem, né, os muçulmanos da região. E aí depois vai haver uma contra um pequeno golpe, né, de Dom Afonso Henriques dentro da região do Condado de Portugal, do Condado de Portucalense, né, do Condado Portucalense, perdão, porque ele pertencia ao reino de Leão. Então houve uma negociação entre França e o reino da França, o reino de Leão, para que Dom Afonso Henriques pudesse erguer a primeira monarquia propriamente dita, né, transformada num Estado, de fato. Né? Portugal é a primeira monarquia, o primeiro Estado europeu a se formar na época. Né? Isso no século XII. Né? E isso vai causar bastante reflexões a respeito da transformação desse Estado, né? E que esse Estado vai trazer também novas reflexões acerca do advento de Dom João, mestre de Assis, no poder em Portugal, certo? Porque Dom João, ele era o filho do último rei de Portugal, onde não tinha deixado filhos legítimos, né? Porque existem os bastardos, né? Que são filhos fora do casamento, e tem os filhos legítimos. E Dom João, mestre de Assis, era um filho bastardo, que não tinha dito a casa. Só que os nobres portugueses, em vez de, quando eles perceberam que estavam entrando dentro de uma seara complicada por conta de que o marido da filha de Dom João, do último rei de Portugal, certo? Ele acabou-se, né? Ele acabou se casando com o rei de Leão, com o rei de Castela. E isso desagradou muito aos portugueses, fazendo com que
fazendo com que eh, estes nobres pudessem apoiar um bastardo e não a filha legítima do último rei de Portugal, certo? E aí, por conta disso, vai haver uma guerra e consegue, né, vencer os portugueses, né? Eles conseguem vencer ao ponto de colocar Dom João Mestre de Aviz no poder em Portugal. E isso vai ser uma grande transformação, porque uma das primeiras medidas que Dom João, rei de Portugal, que vai ser com, coroado como Dom João I, uma das primeiras coisas que Dom João vai colocar vai ser o apoio irrestrito do Estado português à, à burguesia, certo? E esse apoio restrito, ele vai ser é, bastante importante, né, para Portugal, porque Dom João, que era filho de Dom Fernando I, certo? Agora, João Luz. Dom João, uma das primeiras medidas, além de trazer a burguesia portuguesa com ele cria uma ordem militar chamada Ordem de Cristo, certo? Onde este rei acaba, onde essa ordem acaba influenciando bastante diretamente na ajuda que Portugal precisava para colocar o seu planejamento em ordem, que é avançar comercialmente pela Europa, para que Portugal pudesse ganhar muito dinheiro com o comércio marítimo. Tanto que Portugal começa a subir para o Mar do Norte para comercializar com a Liga Hanseática, uma liga antiga, no século VIII, só, só entre as cidades que habitavam o Mar do Norte, né? Isso desde a Inglaterra até da Rússia. E Portugal começa a investir nesse comércio, né? Outra coisa foi o advento da melhoria das embarcações, com o advento da criação da nau e da caravela. A nau ela é uma grande embarcação de transporte de comércio, transporte de materiais, né? E a caravela é um barco mais voltado para o uso militar, uso de, uso de tropas, né? Para que a, a intervenção seja segura dentro dos territórios ocupados e, consequentemente, a usurpação possa ser bem mais qualificada, já que dentro da viagem está indo algumas naus. Então, essas duas embarcações ajudaram bastante Portugal no seu empreendimento, que é a expansão marítima. Né? E para financiar as viagens, com certeza não eram baratas, tiveram que recorrer aos genoveses, donos de uma grande fortuna, e também os venezianos, né? Onde eles foram fundamentais para financiar as expedições portuguesas, que no século XV começou a descer toda a África para poder cruzar, dobrar a África e poder chegar às Índias, né? Roubar tudo que podia ser roubado das Índias ou comercializar, né? Mas que preferiram roubar e tomar conta na região. Tanto que quando eles chegaram às Índias, eles tiveram fundaram 4 ou 5 feitorias no litoral da Índia para que pudesse
tratado de comércio com os, os sheiks, né? Os marajás que eles tinham na Índia. Então, as expansões marítimas estão dentro desse contexto do Renascimento. Até porque a própria transformação de Portugal como sob uma nova regência, o mestre de Avis, está dentro do contexto do Renascimento, certo? Tanto que quando Dom João I entra no poder em Portugal, aí no século XIV, né? Que no Renascimento, sobretudo artístico, é chamado de período de Trecento. E é a partir do século XIV que as transformações culturais vão ganhar força na Europa. Porque o material humano que traz bastante arraigado de concepção da cultura greco-romana está bastante trabalhado e pronto para ser distribuído por regiões da Europa, certo? Então, o Renascimento ele vai surgir fortemente, né, na, na, na Europa, e na Península Itálica vai ganhar seus adeptos mais importantes, né, com a própria Igreja Católica, como os nobres das cidades-estado italianas, né, não só de Roma, mas de Florença, de Gênova, de Veneza, né, de outras cidades italianas que vão pagar para que essa nova cultura floresça cada vez mais, né? Se vocês foram forem no, no em sites de grandes galerias, né? Como a Galeria Uffizi, em Veneza, você vai ver fotos de grandes banqueiros, de grandes comerciantes, de grandes, de grandes famílias europeias, famílias italianas, certo? De membros do clero, certo? Obras dentro da igreja que são consideradas obras magníficas, certo? Tudo por conta da arte que está sendo influenciada. E também dentro do Renascimento, que a crise dentro dos feudos vai começar. Primeiro, por conta do advento das cidades. Vai surgir uma nova cidade, um novo modelo de cidade, certo? Onde, dentro do feudo, onde vai tratar o comércio bastante amplamente, certo? E que vai interligar-se com esse comércio que já no século XIV está totalmente ativo, totalmente ampliado, né? Dentro do Mediterrâneo, com os italianos fazendo comércio com todo mundo, sobretudo com africanos, com orientais, com portugueses, espanhóis, franceses, né? E isso vai ser importantíssimo porque a ligação cultural ela vai criar, formar uma rede bastante ampla. E muitos dos feudos que persistem na Europa vão começar a perder seus camponeses pelo fato dessa ideia de servidão começar a se associar à escravidão, né? A fome, a falta de oportunidade, então muita gente vai acabar se deixando um campo para ir para a cidade. Né? Aí cidades vão crescer e vão se ampliar cada vez mais para poder ter um respaldo populacional para aquilo que a riqueza está gerando, está circulando ao tempo todo. E isso é importante, né?
Agora, como ninguém é bobo na época, né? Os membros da nobreza, os, os feudos das cidades, eles vão se contrapor a essa influência dos banqueiros, da burguesia e dos comerciantes, tanto que vai criar o absolutismo dentro da Europa. Né? E esse absolutismo vai ser tão importante que, que vai fortalecer cada vez mais a mão pesada da nobreza, do clero católico e da monarquia para cima da população, certo? Onde a população vai ter que sustentar todo o custo, toda essa estrutura, certo? Isso incluindo a burguesia, porque ela vai ter esse espaço, mas que vai, vai tentar ser controlada por essa mão pesada da monarquia. Mas que com o tempo vai se tornar inútil, totalmente inútil. Porque mais na frente, o próprio absolutismo ele vai se perder, né, ele vai se perder através da sua ganância por poder, por dinheiro, ao ponto de que alguns estados nacionais vão abrir a, a sua influência para os burgueses, mais ainda do que para o povo que eles precisavam, e vai tomar conta, os burgueses vai tomar conta dos estados, né? Das monarquias que aos poucos vão se tornar estados nacionais, modelo, né? Que, que o rei vai liderar um povo, certo? A cultura igual, certo? Então os estados nacionais vai surgir com essa bandeira absolutista, mas por pouco tempo, né? E vai haver uma transformação. E a transformação que o Renascimento colocou na cabeça do homem, né? A imagem do homem vitoriano como homem, como centro do universo. Então, é uma imagem muito forte. Então, para o homem medieval, ser independente das suas ações é muito importante. Tanto que é esse homem medieval que vai suscitar as transformações. São transformações na parte da história, né? Com as modificações que vão ser colocadas, até na parte da filosofia, né? O homem como centro do universo, o homem preocupado com si próprio, não com o que Deus está colocando, né? Que não é, que não é propriamente dita Deus, né? É mais o clero católico que mandava, né? Um pensamento do homem medieval. E isso se torna importante porque é através do Renascimento, as descobertas científicas, né, da criação das ciências biológicas, das ciências químicas, né, de outras ciências que vão surgir, né, na área de exatas, né, que vão suscitar bastante, exatas de saúde, que vão suscitar, né, bastante transformações. Né? O advento da biologia, da química e da física vai transformar a concepção do ser humano, né? Porque é entre o século XVI e o século XVIII que o mundo está se transformando, né? Você tem na parte da astronomia, Galileu Galilei provando a ideia da teoria do Sol, né? Da Terra como centro do universo, e onde a teoria da gravidade, né? Depois tem a teoria do solo de Johannes Kepler, a criação
da luneta, né, que vai observar o espaço sideral. Então vai haver muitas transformações. E isso vai ser bastante importante porque dentro do campo da filosofia vai ajudar bastante. Porque o homem não está sendo manipulado mais, ele está sendo instrumento da própria racionalidade, onde você vai ter o racionalismo, onde vai promover uma racionalização através de, através de fórmulas matemáticas, né, a teoria cartesiana, né, onde nada, onde a equação tem que ser perfeita, né, onde nada, nenhuma variável pode ser admitida, né, a teoria de René Descartes. E depois vem o empirismo que prova que é preciso a reflexão tem embasamento com o exterior da mente humana, porque são as experiências que a racionalidade tem fora da mente, fora dessa caixa que nós temos, que é a nossa cabeça, que a mente humana vai começar a entender o processo pelo qual o homem está se observando externamente para a parte interior. Porque não é somente o interior que ele é perfeito. A mente humana é perfeita quando ela traz essa reflexão de tudo que está acontecendo no externo para o interno. É a ideia da maturidade. Né? Você, jovem, você criança, você adolescente, você adulto, só vai ter maturidade quando você provar aquilo que você tá querendo. Né? Às vezes, às vezes o resultado não vai ser muito bom, mas é a ideia da maturidade. Né? Então, a maturidade só é alcançada através de experiências. Né? E isso no campo da reflexão da vida humana. Se for levado à ciência, o empirismo colocou que através de um método científico podemos investigar daquilo que está ao nosso externo, ao redor e também no nosso interior. É só se concentrar naquele método que é propagado, certo? E que, com toda certeza, influenciou bastante na cultura da mente humana. Por último, mas não tão importante, mas não menos importante, tem a questão dos ameríndios, né? A qual eu falei para vocês, né? Da pré-história, onde os povos que habitavam no leste da Rússia, né? Na atual Rússia, fizeram suas migrações através do Estreito de Bering para a América, né? Onde existia uma teoria chamada teoria de Clovis, colocavam que os seres humanos que vieram para a América vêm em torno de 13 mil anos. Mas que, de acordo com a arqueóloga francesa Miette Guidon, né, que chefia o, as expedições na Serra da Capivara, no Piauí, a região de São Raimundo Nonato, certo? Onde descobre ossadas humanas de 50 mil anos. Então é muita coisa, certo? E que também no Brasil está sucedendo outras contradições, como por exemplo, como pode haver negros no Brasil antes do descobrimento, né? Por exemplo, Luzia, né, que graças a Deus, com o incêndio que houve no Museu Histórico Nacional, Luzia sobreviveu, né, ao incêndio, às suas ossadas humanas.
E aí uma negroide de 13 mil anos está aqui no Brasil, né? Veio como? Veio da África, direto para o Brasil, ou veio da Melanésia, direto para a América, né? Cruzou o Chile, os montes, os Andes, né? Para vir para o Brasil, aí não sabe. Porventura, novas concepções de entrada de povos na América foram ampliadas, né? Recentemente, eles descobriram que no México haveria ossadas humanas de 70 mil anos. Né? Então, há coisas que precisamos estar com um pouco mais afim. E por que essa pré-história brasileira? Porque ela vai, essa pré-história americana, ela vai denotar na única história que nós temos de nossos antepassados aqui na América, que é os índios. Que a nomenclatura de índio veio por conta da, da concepção portuguesa, mas que então os povos que vieram desses povos que vieram da Europa surgiram alguns impérios. Então esses povos eles surgem alguns impérios, né? Que são os Incas, né? Primeiramente, século 7, século 8 depois de Cristo. Quando você tem Machu Picchu como uma importante região dos Incas. Depois veio os Maias, já na região da Guatemala, de El Salvador, parte do México, do sul do México, né? O importante Império Maia. E depois veio os Astecas, né? Que detém toda essa... A último império que existiu na América e que ainda suscita ainda grandes perguntas ainda, né? Se não houveram outros impérios ainda. Sobretudo na América do Sul, né? Qual foram quais foram que todo império quando surge tem sempre uma reflexão da sociedade que ela vive, né? E o império não desaparece de uma hora para outra, como aconteceu aqui na América do Sul, na América, né? Há muitas perguntas, mas que a gente ainda precisa de um pouco de reflexão. Então, você vai ter, antes de vir os portugueses e os espanhóis, os três impérios, que surgem na América e que trazem um pouco dessa cultura indígena para todos os três cantos da América. E no Brasil, tem surgido mais perguntas, porque ainda no Brasil a questão da perseguição com os índios ainda suscita ainda muito tempo ainda. Né? Não há uma compreensão do Estado brasileiro para os índios, né? Sobretudo o nosso governo atual, né? Mas que o cuidado com os remanescentes dos indígenas provoca muitas discussões até hoje. Dito isso, né, a gente encerra por aqui por hoje. Lembrando a todos que eu vou deixar para você o exercício de revisão logo mais. Acho que amanhã devo estar deixando o exercício de revisão. E vou dar um pouco de tempo para vocês fazerem, né? Porque eu vou deixar para vocês também um pequeno exercício de colocando os três últimos assuntos que eu deixei para vocês, além do exercício de revisão. Tá bom? Grande abraço, até mais.